Ontem eu participei do relatório final da CPI da intolerância religiosa na Alerj, aqui no Rio de Janeiro. E eu, inclusive, fui uma das pessoas que participaram dos debates também. Fui indicado para a deputada Adriana Baltazar, muito minha amiga, e sou grato. Mas o assunto aqui é diferente, é outro. A gente vê um relatório, um trabalho tão bem feito como o da CPI, mas não tem como você não pensar o que vai acontecer daqui para frente em relação à intolerância religiosa, aqui no Rio de Janeiro principalmente. Até porque os números da intolerância religiosa são muito altos, né? O Disque 100 mesmo descreve que mais de 50% das denúncias são feitas contra o povo de matriz africana, as pessoas que cultuam as religiões de matriz africana. E esse nome não é intolerância, a gente tem que corrigir. Esse nome é violência religiosa. Não tem como não amarrar e não tentar pensar nas palavras de Capistrano, que disse o seguinte: em 1716 o Brasil era inferno dos negros e o paraíso purgatório dos mestiços e mulatos. Porque a gente, hoje, em 2022, continua tendo a mesma percepção. O tamanho do racismo em todas as suas vertentes, como ele acontece com tanta força ainda aqui no Brasil, com um povo já muito mais esclarecido, ou pelo menos deveria ser mais esclarecido. Nós temos uma delegacia especializada aqui no Rio de Janeiro para 92 municípios, onde muitas pessoas são simplesmente expulsas dos seus terreiros e das suas casas de santo, dos seus barracões. As pessoas passam por violências enormes, porque ela perde a casa, não tem como cultuar a sua religiosidade, não tem como demonstrar a sua cultura e fica perdida. Existem facções aqui, aliás, existe uma facção aqui no Rio de Janeiro, o TCP, que age muito forte com isso. Começou lá na Ilha do Governador, entendeu? E hoje se estende por todas as comunidades onde a facção TCP domina. Expulsa as pessoas que cultuam a matriz africana. E como isso acontece? A gente tem que lembrar que a nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 19º, inciso 1º, diz que o nosso Estado tem um lacismo temperado. Lacismo esse que é uma herança, né, italiana, o lacismo usado na Itália. O que quer dizer isso? O Estado tem um pouco de influência, desde que seja filantrópica, e nunca influencie, nunca seja influenciado pelas religiões que prestarem o serviço filantrópico. Isso não acontece. Eu fico imaginando por que os presídios abrem as portas para as religiões cristãs e as religiões de matriz africana não têm a mesma recepção nos presídios do Rio de Janeiro, nos mais de 50 presídios que temos aqui no Rio de Janeiro. E penso mais ainda, se essa maneira, essa sociedade não é feita, não é ratificada dentro dos próprios presídios, porque isso aumenta o raio de ação, no caso de uma vertente religiosa cristã, e nós sabemos qual é. O povo pentecostal começou a chegar aqui no Brasil em 1910, e a partir de 1950 esse movimento cresceu mais ainda. Nada contra aos religiosos cristãos, bem pelo contrário, eu não acredito que essa seja a maioria, mas a verdade é que somos, porque eu sou de matriz africana, violentados todos os dias. Essa é a realidade. E que essas pessoas continuam sendo orientadas a fazer a mesma coisa. E nada mudou. Então eu penso mais ainda, qual o resultado que vai ser desse relatório? Esse resultado de maneira prática. Nós vamos aumentar os núcleos da DECRAD, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai profissionalizar mais ainda os operadores de segurança pública nesse sentido, porque dentro dos órgãos de segurança pública já acontece um preconceito muito grande, parte principalmente daí. Então, que caminho vamos seguir aqui? Quem vai investigar o que acontece? Lembrando que o Talibã, uma célula terrorista, que começou lá no Paquistão e nada mais quer dizer, Talibã, do que pessoas que estudam, né, o Corão, ou ao Corão, estudiosos, né, de Alá. É isso que quer dizer, traduzindo de maneira bem grosseira, o Talibã. E hoje o Talibã é uma célula terrorista
que administra, pratica um Estado teocrático lá no Afeganistão e que explora as riquezas e também trafica ópio. É um novo modelo acontecendo aqui no Brasil, um novo modelo sendo criado no Rio de Janeiro. E quem são as pessoas envolvidas com isso? Será que esse crime, além de ser organizado, é institucionalizado também? A gente tem que pensar. Então, que esse relatório traga realmente um futuro diferente para nós que moramos aqui no Rio de Janeiro. Parabéns para a LERJ nesse sentido, por essa iniciativa, a todos os parlamentares que participaram, a todos nós que participamos do relatório, né? Cidadão comum como eu, mas a gente tem que fazer muito mais ainda. É necessário que seja feito muito mais iniciativas e de maneira prática, de maneira dura, para que isso não aconteça mais aqui no Rio de Janeiro. Bem, eu sou macumbeiro, eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Axé.